Angola, um país localizado na costa oeste da África, possui uma história rica e fascinante, que remonta a tempos ancestrais, até sua luta pela independência. Neste vídeo, exploraremos o enredo histórico nacional de Angola, abordando desde as origens pré-históricas, até a conquista da independência, revelando eventos importantes, influências culturais, e os desafios enfrentados pelo país ao longo dos séculos. Além disso, também discutiremos a diversidade étnica, a riqueza natural, e algumas personalidades notáveis que contribuíram para a história de Angola. Os vestígios pré-históricos em Angola revelam uma rica história que remonta a milhares de anos. Essas evidências arqueológicas nos permitem compreender a presença humana e a evolução cultural na região ao longo do tempo. Os primeiros vestígios datam do Paleolítico, período caracterizado por sociedades de caçadores-coletores. Achados como ferramentas de pedra lascada, ossos de animais e pinturas rupestres indicam a existência de comunidades nômades que habitavam as cavernas e grutas. No Neolítico, ocorreram importantes mudanças sociais e tecnológicas. A agricultura foi introduzida, levando ao surgimento de assentamentos permanentes. A cerâmica foi desenvolvida, permitindo o armazenamento de alimentos e o avanço da produção artesanal. Sítios arqueológicos, como o complexo de Titundulu e o Vale do Cuito, revelam a presença de povoados neolíticos com estruturas habitacionais, sepulturas e vestígios de práticas rituais. Durante a Idade do Ferro, tribos bantas migraram para a região, trazendo consigo a metalurgia e a expansão da agricultura. A metalurgia do ferro permitiu a produção de armas, ferramentas e objetos de adorno, impulsionando o comércio e a formação de sociedades mais complexas. Nesse período, surgiram povoados fortificados e a cultura do Kwanza, com a sua característica cerâmica decorada. Para uma compreensão mais aprofundada dos vestígios pré-históricos em Angola, é fundamental considerar os sítios arqueológicos específicos e as descobertas feitas por pesquisadores e equipes de escavação. Alguns estudos relevantes incluem as pesquisas realizadas pelo Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário, o Centro Nacional de Arqueologia e a Universidade Agostinho Neto. Essas instituições têm contribuído para o conhecimento e a preservação do patrimônio arqueológico do país. A história de Angola é marcada pela presença de reinos antigos, que desempenharam um papel significativo no desenvolvimento político e cultural da região. Esses reinos surgiram a partir da expansão dos povos bantas, e estabeleceram formas organizadas de governança e sistemas sociais complexos. Alguns dos reinos antigos mais destacados em Angola são o Reino do Congo, o Reino do Nidongo e o Reino de Matamba. O Reino do Congo, localizado na região noroeste de Angola, emergiu no século XIII, e atingiu seu apogeu entre os séculos XV e XVIII. Governado por um monarca conhecido como Manicongo, o reino estabeleceu uma administração centralizada, com uma hierarquia de nobres e oficiais, que ajudavam a governar o território. O comércio de marfim e escravos desempenhou um papel importante na economia do reino, que também se destacou por sua rica tradição artística e religiosa. O Reino do Nidongo, localizado na região central de Angola, teve seu auge entre os séculos XV e XVII. Governado por um rei conhecido como Nigola, o reino era caracterizado por sua organização militar e sua participação ativa no comércio transatlântico de escravos. Durante o século XVI, o Nidongo teve conflitos com os portugueses, que buscavam expandir sua presença na região. Esses conflitos culminaram na ocupação e na destruição do reino pelos portugueses no século XVII. O Reino de Matamba, localizado na região leste de Angola, teve sua formação no século XVII. Governado por uma rainha conhecida como Ginga, o reino se destacou por sua resistência aos portugueses, e por sua participação no comércio de escravos. Matamba era uma sociedade matrilinear, onde as mulheres desempenhavam papéis importantes na tomada de decisões políticas e militares.
O reino se tornou conhecido por sua resistência feroz, e por sua líder mais famosa, a Rainha Ginga, que desafiou o domínio colonial português. Para entender melhor os reinos antigos em Angola, é fundamental consultar fontes históricas, como crônicas escritas por viajantes europeus, documentos oficiais portugueses, e estudos acadêmicos. Alguns trabalhos relevantes incluem Descrição de África, de Duarte Pacheco Pereira, História do Reino do Congo, de Filippo Pigafetta, e O Reino do Congo, de John Thornton. Essas fontes fornecem informações valiosas sobre a organização política, a cultura, e as relações dos reinos antigos de Angola. No final do século XV, exploradores portugueses, liderados por Diogo Cão, começaram a explorar a costa ocidental africana, em busca de rotas comerciais para o Oriente. Em 1482, Cão chegou à foz do rio Congo, estabelecendo o primeiro contato oficial entre Portugal e a região que viria a ser conhecida como Angola. A exploração portuguesa foi impulsionada pelo comércio de escravos, marfim e especiarias. Durante os séculos seguintes, os portugueses estabeleceram fortalezas e postos comerciais ao longo da costa angolana, principalmente nas regiões de Luanda e Benguela. Esses postos serviram como bases para o comércio de escravos, que se intensificou no século XVI. A presença portuguesa em Angola também foi marcada por conflitos com os reinos locais, que resistiram à ocupação e à exploração colonial. O Reino da Matamba, liderado pela Rainha Ginga, foi um dos principais adversários dos portugueses. Ginga liderou uma resistência feroz contra a dominação portuguesa, buscando alianças com outros reinos, e até mesmo com potências estrangeiras, como os holandeses. A colonização portuguesa em Angola trouxe consequências significativas para a região. Além do comércio de escravos, os portugueses introduziram a cultura europeia, a língua portuguesa, e o cristianismo. No entanto, a ocupação colonial também resultou em exploração, violência, e perda de terras e autonomia para os povos nativos. Para compreender a chegada dos portugueses em Angola, é importante consultar diversas fontes históricas, incluindo registros de exploradores portugueses, crônicas coloniais, documentos oficiais, e estudos acadêmicos. Algumas obras relevantes incluem A Conquista de Angola, de Amélia Agnes, e Angola, a Colonial History, de David Birmingham. Essas fontes fornecem uma visão abrangente e detalhada sobre esse período crucial da história de Angola. Com a chegada dos portugueses e o estabelecimento do comércio atlântico de escravos, milhares de africanos foram capturados, traficados e submetidos à escravidão ao longo de vários séculos. No início, os portugueses buscavam principalmente o comércio de marfim e especiarias em Angola. No entanto, à medida que a demanda por trabalhadores nas colônias americanas crescia, os portugueses passaram a se envolver cada vez mais no tráfico de escravos. Angola tornou-se um importante centro desse comércio, fornecendo uma quantidade significativa de cativos para as plantações de açúcar e tabaco nas Américas. A captura e o transporte de escravos eram realizados por meio de incursões militares em comunidades africanas, bem como por meio de alianças com líderes locais, que participavam ativamente do comércio de escravos. Os cativos eram então embarcados em navios negreiros superlotados, e submetidos a condições desumanas durante a travessia do Atlântico, conhecida como Passagem do Meio. Muitos morriam durante a viagem devido à falta de higiene, doenças e maus tratos. Na América, os africanos escravizados enfrentavam uma vida de trabalho árduo nas plantações, minas e outras atividades econômicas. Eles eram submetidos a tratamentos cruéis, violência e exploração por parte de seus senhores brancos. A escravidão afetou profundamente a estrutura social, cultural e econômica de Angola, deixando um legado de desigualdades e injustiças, que ainda são sentidos nos dias de hoje. A luta contra a escravidão em Angola foi marcada por diversas formas de resistência. Alguns cativos fugiam e formavam comunidades autônomas,
conhecidas como quilombos, onde lutavam por sua liberdade e autonomia. Além disso, houve rebeliões e revoltas em plantações e nos navios negreiros, demonstrando a resistência e a busca pela liberdade por parte dos africanos escravizados. A abolição da escravidão em Angola ocorreu gradualmente. Em 1836, Portugal aboliu o tráfico de escravos, proibindo o transporte de africanos para as colônias. A escravidão em si foi oficialmente abolida em 1878, com a promulgação de uma lei que concedia liberdade aos escravos restantes. No entanto, apesar da abolição formal, muitos ex-escravos enfrentaram condições de trabalho semelhantes à escravidão nas plantações, e enfrentaram discriminação e marginalização. O movimento de libertação em Angola foi um movimento político e armado que lutou pela independência do país do domínio colonial português. O movimento teve início na década de 1950, e foi liderado por diferentes grupos e organizações, que buscavam a autodeterminação e a emancipação do povo angolano. Um dos principais grupos envolvidos no movimento foi o Movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA, fundado em 1956. O MPLA tinha uma ideologia marxista-leninista, e buscava a independência de Angola por meio de uma luta armada contra as forças coloniais portuguesas. Seu líder mais proeminente foi Agostinho Neto, que se tornou o primeiro presidente de Angola após a independência. Outro grupo importante foi a União Nacional para a Independência Total de Angola, a UNITA, fundada em 1966. A UNITA inicialmente teve uma orientação nacionalista e anticomunista, mas depois adotou uma ideologia marxista. Seu líder mais conhecido foi Jonas Savimbi, que liderou a luta armada contra o governo do MPLA, até sua morte em 2002. Além do MPLA e da UNITA, outro grupo significativo foi a Frente Nacional de Libertação de Angola, a FNLA, fundada em 1962. A FNLA tinha uma orientação nacionalista, e buscava a independência de Angola por meio de uma luta armada e da mobilização popular. Seu líder mais proeminente foi Olden Roberto. Durante a luta pela independência, Angola se tornou um campo de batalha da Guerra Fria, com o MPLA recebendo apoio da União Soviética e da Cuba comunista, enquanto a UNITA e a FNLA foram apoiadas pelos Estados Unidos e pela África do Sul, entre outros países. A Guerra de Independência angolana durou cerca de 14 anos, de 1961 a 1975. Ela resultou em uma guerra civil prolongada entre as diferentes facções do movimento de libertação, após a retirada dos portugueses. O conflito só chegou ao fim em 2002, com a morte de Jonas Savimbi, e a assinatura de um acordo de paz entre o MPLA e a UNITA. O movimento de libertação desempenhou um papel crucial na conquista da independência de Angola em 1975. No entanto, a luta pelo poder entre os diferentes grupos levou a um período de instabilidade e conflito após a independência, que afetou profundamente o país e sua população. A Guerra de Independência de Angola foi um conflito armado que ocorreu entre 1961 e 1975, marcando um período crucial na busca pela independência do país do domínio colonial português. A guerra foi travada entre as forças de libertação angolanas, representadas principalmente pelo Movimento Popular de Libertação de Angola, a União Nacional para a Independência Total de Angola, e a Frente Nacional de Libertação de Angola, e as forças coloniais portuguesas. A guerra começou em 4 de fevereiro de 1961, quando o MPLA lançou ataques coordenados em várias regiões de Angola. Esses ataques foram seguidos por uma onda de revoltas e levantes em todo o país, à medida que as forças de libertação buscavam enfraquecer o domínio colonial português. A guerra se intensificou rapidamente, com os grupos de libertação travando batalhas contra as forças portuguesas em todo o território angolano. Durante a guerra, os grupos de libertação adotaram diferentes estratégias e táticas para combater as forças portuguesas.
O MPLA, liderado por Agostinho Neto, adotou uma abordagem marxista-leninista e buscou estabelecer um governo revolucionário no país. A UNITA, liderada por Jonas Savimbi, inicialmente adotou uma postura nacionalista e anticomunista, mas posteriormente também abraçou a ideologia marxista. A FNLA, liderada por Holden Roberto, focou na mobilização popular e na luta armada contra o domínio colonial português. A guerra foi marcada por confrontos armados, emboscadas, ataques aéreos e guerrilhas em todo o território angolano. As forças de libertação também buscaram apoio internacional, estabelecendo laços com outros movimentos de libertação africanos, e recebendo ajuda de países como Cuba e a União Soviética. A guerra teve um impacto significativo na população angolana, resultando em um grande número de mortes, deslocamentos em massa e destruição de infraestruturas. A população civil sofreu terríveis consequências com ações militares, como bombardeios e execuções sumárias. Além disso, a guerra exacerbou divisões étnicas e políticas no país, criando um cenário complexo e desafiador para a busca da independência. A Guerra de Independência de Angola chegou ao fim em 11 de novembro de 1975, quando Angola finalmente proclamou sua independência de Portugal. No entanto, a independência não trouxe imediatamente a estabilidade, uma vez que os grupos de libertação entraram em conflito uns com os outros em uma luta pelo poder, desencadeando uma guerra civil que durou décadas. A Guerra Civil em Angola foi um conflito prolongado e devastador que ocorreu de 1975 a 2002, logo após a independência do país. A guerra foi travada entre três principais grupos: o Movimento Popular de Libertação de Angola, a União Nacional para a Independência Total de Angola, e a Frente Nacional de Libertação de Angola. Cada grupo buscava o controle político do país, e a luta pelo poder levou a uma guerra civil, que teve impactos significativos na população angolana e na infraestrutura do país. A guerra começou logo após a independência de Angola, em 11 de novembro de 1975, quando o MPLA proclamou a República Popular de Angola. A FNLA e a UNITA, que eram grupos rivais do MPLA, contestaram a proclamação e iniciaram uma insurgência armada contra o governo. A guerra rapidamente se transformou em um conflito de longa duração, com os três grupos recebendo apoio de atores externos. Durante a guerra, os grupos rebeldes lutaram pelo controle de territórios e recursos estratégicos, como diamantes e petróleo. As batalhas foram travadas em todo o país, com violência generalizada, atrocidades e deslocamento em massa da população civil. A Guerra Civil também levou à fragmentação do país em zonas controladas por diferentes grupos. Além dos confrontos entre as facções angolanas, a Guerra Civil também foi influenciada por intervenções estrangeiras. O MPLA recebeu apoio da União Soviética e de Cuba, enquanto a UNITA e a FNLA foram apoiadas pelos Estados Unidos, África do Sul e Zaire, atual República Democrática do Congo. Essas intervenções externas prolongaram o conflito e contribuíram para a intensidade dos combates. A Guerra Civil teve um impacto humanitário e econômico devastador em Angola. Estima-se que milhares de pessoas foram mortas, e milhões foram deslocadas de suas casas. A infraestrutura do país foi amplamente destruída, com estradas, pontes e instalações básicas de saúde e educação sendo danificadas ou destruídas. A Guerra Civil chegou ao fim em 2002, com a morte de Jonas Savimbi, líder da UNITA, e a assinatura de um acordo de paz entre o governo do MPLA e a UNITA. O acordo pôs fim à guerra e estabeleceu as bases para a reconciliação nacional e a reconstrução do país. A Guerra Civil em Angola deixou um legado duradouro no país. A reconciliação nacional e a reconstrução têm sido desafios contínuos, assim como o desarmamento e a reintegração dos ex-combatentes. No entanto, o fim da Guerra Civil marcou o início de uma nova era para Angola, com esperanças de paz, estabilidade e desenvolvimento.
A reconstrução nacional em Angola foi um período crucial na história do país, caracterizado por esforços para superar os efeitos devastadores da Guerra Civil e estabelecer uma base sólida para o desenvolvimento e a estabilidade. Após o fim da Guerra Civil Angolana em 2002, o governo angolano lançou um ambicioso programa de reconstrução, com o objetivo de restaurar a infraestrutura danificada, promover o desenvolvimento socioeconômico e consolidar a paz duradoura. Durante esse período, foram realizados investimentos significativos em setores-chave, como energia, transporte, saúde, educação e habitação. Grandes projetos de infraestrutura foram implementados, incluindo a construção de estradas, pontes, portos, aeroportos e redes de energia. Esforços foram feitos para melhorar o acesso aos serviços básicos, como água potável, saneamento e cuidados de saúde. Além disso, foram implementadas políticas para promover o crescimento econômico e a diversificação, visando reduzir a dependência do petróleo e promover outros setores, como agricultura, mineração e turismo. Foram estabelecidos incentivos para atrair investimentos estrangeiros e promover parcerias comerciais. O objetivo era impulsionar a economia, criar empregos e melhorar as condições de vida da população. No entanto, a reconstrução nacional também enfrentou desafios significativos. A escassez de recursos financeiros e a corrupção foram obstáculos para a implementação efetiva dos programas de reconstrução. Além disso, as desigualdades sociais persistiram, e muitos angolanos continuaram a viver em condições precárias, especialmente nas áreas rurais. A reconstrução nacional em Angola é um processo contínuo, pois o país busca superar os desafios remanescentes e alcançar um desenvolvimento sustentável. Os esforços para promover a governança transparente, combater a corrupção e fortalecer as instituições continuam sendo prioridades. O apoio da comunidade internacional tem desempenhado um papel importante nesse processo, fornecendo assistência técnica, financeira e capacitação. A diversidade étnica em Angola é um aspecto fundamental da identidade nacional do país. Angola é habitada por uma ampla variedade de grupos étnicos, cada um com sua própria história, cultura e língua. Os principais grupos étnicos incluem os ovimbundos, os ambundos, os bacongos, os ganguelas, os conhames, os ovambos, os hereros, os mucubais, os niganguelas, os nigolas e os ovampos. Os ovimbundos são um dos maiores grupos étnicos em Angola, principalmente concentrados na região central do país. Eles têm uma longa história de organização política, e são conhecidos por sua agricultura, artesanato e práticas culturais. Os ambundos, também localizados no centro de Angola, têm uma cultura rica e diversa, com destaque para sua música, dança e cerimônias tradicionais. Os bacongos, localizados na região norte de Angola, têm uma história marcada por reinos poderosos e uma rica tradição oral. Eles são conhecidos por sua arte, escultura e crenças espirituais. Os ganguelas são outro grupo étnico significativo em Angola, com uma presença concentrada na província do Uambo. Eles são reconhecidos por suas práticas agrícolas e suas cerimônias tradicionais. Além desses grupos, há uma variedade de outras etnias em Angola, cada uma com sua própria cultura, língua e tradições. Essa diversidade étnica é um reflexo da história complexa do país, influenciada por migrações, interações culturais e eventos históricos. A diversidade étnica em Angola também se reflete nas línguas faladas. O país possui uma grande quantidade de línguas nativas, sendo o português a língua oficial e a mais amplamente falada. Algumas das línguas nativas mais faladas incluem o Umbundu, o Kimbundu, o Kikongo, o Tchekve, o Ovambo e o Herero. Essa diversidade étnica e linguística contribui para a riqueza cultural de Angola, com diferentes grupos preservando suas tradições, música, dança, arte e culinária. No entanto, também pode apresentar desafios em termos de coesão social e identidade nacional,
especialmente após décadas de conflito e divisões políticas. A valorização e o respeito pela diversidade étnica em Angola são fundamentais para promover a igualdade, a inclusão e a construção de uma sociedade harmoniosa. A preservação e a promoção das diferentes culturas e tradições étnicas contribuem para a identidade nacional e para o fortalecimento da coesão social em Angola. A riqueza natural de Angola é extraordinária e diversificada, abrangendo uma variedade de recursos naturais, que desempenham um papel crucial na economia e na biodiversidade do país. A sua localização geográfica privilegiada na costa ocidental da África, com uma extensa faixa costeira ao longo do Oceano Atlântico, e o seu vasto território continental oferecem uma grande variedade de ecossistemas e recursos naturais. A costa de Angola é caracterizada por praias deslumbrantes, recifes de coral, e uma rica biodiversidade marinha. É um importante habitat para várias espécies marinhas, incluindo peixes, tartarugas, golfinhos e aves marinhas. As suas águas são ricas em recursos pesqueiros, contribuindo para a pesca comercial e a subsistência das comunidades costeiras. No interior do país, encontramos a vasta região da bacia do Rio Congo, que abriga uma das maiores florestas tropicais do mundo. Essa floresta é reconhecida pela sua biodiversidade única, com uma grande variedade de espécies de plantas, animais e aves. É lar de gorilas, elefantes, antílopes, leopardos, macacos e muitas outras espécies. Angola também é rica em recursos minerais, com depósitos significativos de diamantes, petróleo, gás natural, minério de ferro, cobre e ouro. A exploração desses recursos desempenha um papel crucial na economia do país, contribuindo para a geração de receitas e o desenvolvimento da indústria de mineração. Além disso, Angola possui uma diversidade de paisagens terrestres, incluindo planícies, montanhas, savanas e desertos. O Parque Nacional da Quissama, por exemplo, é conhecido pela sua savana e pela presença de elefantes, búfalos, girafas e várias espécies de aves. Já o deserto do Namibe, localizado ao longo da costa sul, é considerado um dos desertos mais antigos do mundo, com dunas impressionantes e uma fauna adaptada às condições extremas. No entanto, apesar da riqueza natural do país, Angola também enfrenta desafios relacionados à gestão sustentável dos recursos naturais, à preservação dos ecossistemas e à proteção da biodiversidade. O desenvolvimento econômico e a exploração de recursos devem ser equilibrados, com a conservação ambiental e a proteção dos habitats naturais, para garantir um futuro sustentável para o país. A arte e a arquitetura de Angola refletem a rica herança cultural e histórica do país, incorporando influências indígenas, coloniais e contemporâneas. A diversidade étnica e as tradições culturais desempenham um papel fundamental na expressão artística e no estilo arquitetônico em Angola. A arte tradicional de Angola abrange uma variedade de formas, incluindo escultura, pintura, cerâmica e tecelagem. A escultura é uma forma de expressão artística notável, com esculturas em madeira e pedra, que retratam figuras humanas, animais e símbolos espirituais. Essas esculturas são frequentemente associadas a rituais, festivais e crenças espirituais das diferentes etnias do país, transmitindo narrativas e tradições ancestrais. A pintura também desempenha um papel importante na expressão artística em Angola. Artistas angolanos contemporâneos exploram uma variedade de estilos e temas, abordando questões sociais, políticas e culturais em suas obras. A pintura também é utilizada como meio de preservação da memória histórica, e como forma de resistência e expressão durante períodos de conflito e transição. A arquitetura em Angola reflete a influência de diferentes períodos históricos e culturas. Durante o período colonial, a arquitetura portuguesa deixou sua marca em várias cidades angolanas, com edifícios característicos, como igrejas, casas coloniais e edifícios administrativos. Exemplos notáveis são a Catedral de Luanda e o Palácio de Ferro em Benguela.
Além disso, as comunidades indígenas também têm suas próprias formas de arquitetura tradicional. As casas de palha, por exemplo, são uma característica distintiva de algumas regiões, como o sul de Angola. Essas estruturas são projetadas de forma a se adaptarem às condições climáticas e ambientais locais. No contexto contemporâneo, a arquitetura em Angola está passando por um período de renovação e desenvolvimento. Novos projetos arquitetônicos estão surgindo, combinando elementos tradicionais com designs modernos e inovadores. Grandes projetos de infraestrutura também estão sendo implementados, como pontes, estádios e edifícios governamentais, contribuindo para a transformação das paisagens urbanas. A arte e a arquitetura em Angola estão em constante evolução, refletindo a diversidade cultural, as mudanças sociais e os desafios contemporâneos. Essas formas de expressão artística e construção arquitetônica desempenham um papel essencial na preservação da identidade cultural e na narrativa histórica do país. Com uma rica diversidade étnica, o país possui uma ampla gama de estilos musicais e formas de dança, cada um com suas próprias tradições e significados. A música tradicional angolana é caracterizada por ritmos animados, percussão pulsante e melodias envolventes. Instrumentos tradicionais, como a calimba, conhecida localmente como mibira, a marimbá, o batuque e o ungu, são amplamente utilizados para criar ritmos cativantes e melodias vibrantes. Esses instrumentos são tocados durante cerimônias rituais, festivais, celebrações e eventos sociais, proporcionando uma experiência musical rica e emocional. Um dos gêneros musicais mais conhecidos de Angola é a semba, que surgiu no final do século XIX. A semba é um estilo musical dançante, com influências africanas e europeias, e é conhecida por suas letras poéticas e melodias alegres. Outros estilos musicais populares incluem a kizomba, que combina ritmos africanos com influências caribenhas e de música pop, e o kuduro, um gênero eletrônico dançante com batidas rápidas e danças enérgicas. A dança também desempenha um papel significativo na cultura angolana, expressando tradições, rituais e emoções. Cada grupo étnico possui suas próprias danças tradicionais, transmitidas de geração em geração. As danças são executadas em diferentes ocasiões, como rituais de iniciação, casamentos, funerais, festivais e eventos comunitários. Os movimentos corporais expressam narrativas, mitos, crenças espirituais e histórias folclóricas, tornando-se uma forma de comunicação e celebração cultural. Além das danças tradicionais, Angola também se tornou conhecida por seu estilo de dança urbana, especialmente o kuduro. Originado nos subúrbios de Luanda, o kuduro é um estilo de dança energético e rápido, caracterizado por movimentos atléticos, saltos acrobáticos e expressões corporais dinâmicas. O kuduro se tornou um fenômeno cultural global, com dançarinos angolanos se destacando internacionalmente. A música e a dança em Angola têm desempenhado um papel importante na resistência cultural, na expressão política e na preservação da identidade nacional. Ao longo da história do país, artistas e músicos angolanos têm utilizado essas formas de expressão artística para transmitir mensagens sociais, políticas e culturais, tornando-se vozes poderosas para a conscientização e a mudança. Angola é berço de muitas personalidades notáveis, que se destacaram em diferentes áreas ao longo da história do país. Suas contribuições abrangem campos como a política, literatura, música, artes visuais, esportes e ativismo social. Entre as personalidades notáveis de Angola, destacam-se Agostinho Neto. Médico e político angolano, Agostinho Neto foi uma figura central na luta pela independência de Angola, e o primeiro presidente do país após a conquista da independência em 1975. Ele também foi um renomado poeta e escritor, conhecido por sua poesia engajada, que abordava temas como a libertação e a identidade africana. José Eduardo dos Santos.
político angolano que ocupou a presidência de Angola de 1979 a 2017. Sob seu governo, Angola passou por uma série de transformações econômicas e sociais, enfrentando desafios e avançando em diferentes áreas de desenvolvimento. Pepe Tela. Escritor angolano cujas obras literárias abordam questões sociais e políticas do país. Ele é reconhecido internacionalmente e premiado com o Prêmio Camões, um dos mais prestigiosos prêmios literários em língua portuguesa. Bonga. Cantor e compositor angolano, Bonga é um dos artistas mais renomados de Angola. Sua música combina ritmos tradicionais angolanos com influências de outros estilos musicais, e suas letras abordam temas sociais, políticos e culturais. Ana Paula dos Santos. Filantropa e ativista social, Ana Paula dos Santos é conhecida por seu trabalho na área da saúde e educação em Angola. Ela é a esposa do ex-presidente José Eduardo dos Santos, e dedicou-se ao desenvolvimento de projetos que visam melhorar as condições de vida das pessoas em situação de vulnerabilidade. Lunda Bululu. Escultor angolano reconhecido por suas esculturas em madeira, pedra e outros materiais. Suas obras retratam a cultura e a história angolanas, e ele é considerado um dos principais artistas plásticos do país. Essas personalidades notáveis de Angola são apenas alguns exemplos, representando uma gama diversificada de contribuições para a cultura, política, arte e sociedade angolanas. Seus legados influenciaram, e continuam a influenciar a identidade e o desenvolvimento do país. Em conclusão, a história de Angola é marcada por uma série de eventos significativos e complexos, que moldaram o país ao longo dos séculos. Desde os primeiros assentamentos humanos e a chegada dos portugueses, até a luta pela independência e os desafios enfrentados na era pós-colonial, Angola testemunhou transformações políticas, sociais, culturais e econômicas profundas. A diversidade étnica de Angola é um aspecto fundamental de sua identidade, com uma população composta por diversos grupos étnicos, cada um com suas tradições, línguas e costumes. Essa diversidade étnica, embora tenha sido fonte de tensões e conflitos ao longo da história, também é um tesouro cultural e uma força impulsionadora da riqueza cultural do país. A riqueza natural de Angola também desempenha um papel importante em sua história. O país é abençoado com recursos naturais como petróleo, diamantes, minerais e uma variedade de ecossistemas. No entanto, a gestão desses recursos tem sido um desafio, com impactos significativos no desenvolvimento socioeconômico do país, e na busca pela sustentabilidade ambiental. A arte e a arquitetura angolanas refletem a diversidade cultural e histórica do país. Desde as pinturas rupestres pré-históricas até as influências arquitetônicas portuguesas e africanas, a arte e a arquitetura de Angola contam histórias de identidade, resistência e criatividade. A música e a dança são expressões artísticas vibrantes em Angola. Os ritmos e os estilos musicais angolanos, como a semba, o kizomba e o kuduro, conquistaram reconhecimento internacional, e a dança tem um papel importante nas celebrações culturais e festivais tradicionais do país. No entanto, apesar das conquistas e avanços, Angola também enfrenta desafios socioeconômicos, como a pobreza, a desigualdade e a infraestrutura limitada. A reconstrução nacional, a reconciliação e o desenvolvimento sustentável continuam sendo metas importantes para o país. Em suma, a história de Angola é complexa e multifacetada, com uma rica herança cultural e uma jornada de lutas e conquistas. Compreender essa história é fundamental para apreciar a identidade e o contexto em que Angola se encontra atualmente. Através do estudo e da valorização de sua história, é possível construir um futuro mais inclusivo, justo e próspero para o povo angolano. Se gostou desse conteúdo, pedimos que se inscreva no canal e ative o sininho, para receber nossos próximos vídeos. Pretendemos abordar a história e cultura de todos os países do mundo. Deixe seu like e compartilhe, para alcançarmos mais e mais pessoas. Obrigado por sua companhia,
Te esperamos nos próximos vídeos.